Luiz, acho que na nossa época duas coisas são bem importantes, né? Acho que o inconsciente e a questão do desejo talvez seja uma questão fundamental na nossa época, né? O que você acha do desejo na nossa época, Luiz? Eu acho que o desejo, não apenas na nossa época, mas na tradição ocidental, ele sofre de um grave efeito de ilusão, né? Ou o conceito que se tem de desejo, não sei nem se pode se chamar de conceito, está fundamentado numa ilusão, né? Que se nutre de um corte existencial. Esse corte existencial aparece quando nós sentimos que algo começa a partir de nós. Algo se faz a partir de nós. Uma instância em nós que subsiste como um substrato, como uma substância, como um sujeito que pode desejar, que pode querer, que tem uma vontade manifesta. Então, essa ideia de um desejo desejado por alguém ou por alguma coisa em nós, né? Este substrato, portanto, que seria da natureza ou da ordem de uma identidade ou de uma fixação, ele, na verdade, é a causa de um erro, né? de um erro essencial, na medida em que o próprio sujeito ou o substrato nada mais é do que uma ilusão de ótica, nesse sentido seria uma ilusão sensível, ao mesmo tempo que uma ilusão de linguagem, na medida que se funda um sujeito de enunciação, né? Essa ilusão de ótica sensível ou essa ilusão de linguagem faz com que a gente pense ou imagine que o que é desejado é sempre algo fora de nós, que falta à nossa substância, ao nosso sujeito, que complementaria o nosso sujeito e constituiria o objeto do qual nós nos apropriamos. Então, ao desejo faltaria o objeto. O desejo se constituiria na falta. Esse é um grave erro e é uma ilusão extremamente nociva, né? Que alimenta muita confusão. Mas quem tem interesse na confusão e na ilusão? É sempre o poder. O poder que precisa capturar, o poder que precisa produzir uma... Acabou? Pode continuar um pouquinho. Pode seguindo a ideia, né? Tá super jóia, achei lindo. Mas infelizmente o ideal seria que você pudesse falar 3 horas, mas a nosso esforço agora é tentar... Então, essa ilusão ela pode ser desfeita, né? Desde que a gente entenda, apreenda que tudo começa pelo meio e não pelo princípio, e nem esse princípio deseja um fim, mas o desejo, na verdade, está no próprio acontecimento, está no cerne do acontecimento. Então, é o acontecimento, na realidade, que deseja em nós, e não algo em nós que deseja o objeto, e o acontecimento apenas seria um acidente disso. Então, é essa ilusão que tem que ser desfeita, né? Encontrar a natureza do desejo no inconsciente da superfície, que é, na verdade, a virtualidade. Quem deseja é o virtual em nós. É o virtual que se torna existente ou existencial na medida em que a presença que nos constitui se encontra com o próprio acontecimento ou com a virtualidade do acontecimento. Então é nesse encontro que o desejo emerge e se efetua e cria territórios existenciais, subjetivos, objetivos e novas atmosferas. É isso. Muito bom, Luiz. Mas aí você entrou no virtual, no acontecimento, já são outros vídeos que nós vamos fazer adiante e as pessoas, tenho certeza, estão interessadas em ouvir. Se você puder dar só um fechinho final, uma despedida e Então, eu acho que na sequência a gente pode criar, digamos assim, um desenvolvimento dessa ideia de acontecimento. O que é o acontecimento que deseja em nós? Se a gente encontrar isso, a gente é capaz de se liberar de todos os sistemas de referência.